Olá, você vai ver nesta edição. TCE homologa a medida cautelar que suspende pregão para alocação de banheiros químicos. Concessão de medidas cautelares pelo TCE resulta na fiscalização de valores expressivos. Consultores da UFMT são treinados para trabalhar com o sistema GPE. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou em sessão plenária realizada nesta quinta-feira uma medida cautelar que determinou a suspensão de um pregão presencial realizado pela Prefeitura de Santo Antônio de Leverger. Veja os detalhes. Esse pregão presencial foi realizado para registro de preços com o objetivo de contratar empresa especializada em locação de banheiros químicos para atender aos eventos das secretarias municipais e Prefeitura de Santo Antônio de Leverger. A manifestação de pedido de medida cautelar foi proposta pela empresa Sérgio Ramos, prestadora de serviços ME, adotada através de uma representação de natureza externa. De acordo com o representante, a empresa Sérgio Ramos, prestadora de serviços ME, não foi credenciada no certame em razão da Carteira Nacional de Habilitação do responsável estar vencida. De acordo com o relator do processo, o não credenciamento da empresa no pregão presencial 2 de 2019 configurou excesso de formalismo por parte da pregoeira e restringiu o caráter competitivo do certame. A finalidade do credenciamento numa licitação, de acordo com a jurisprudência do TCU, é tão somente identificar o representante legal para falar em nome da empresa participante durante a reunião de abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação. Por essa razão, verifiquei que o não credenciamento do representante no pregão presencial extrapolou os limites do poder discricionário e acabou por restringir o caráter competitivo do certame. Outro destaque feito pelo conselheiro relator foi da quantidade de banheiros químicos estimados para locação nesse pregão presencial. Há mais um fato curioso neste pregão, senhores conselheiros, senhora conselheira, porque a Prefeitura de Santo Antônio do Leverger estimou a locação de 1.000 banheiros químicos para eventos no município. Os senhores conselheiros, senhora conselheira, sabem perfeitamente que um dos maiores eventos no Brasil e no mundo é a festividade de Réveillon na praia de Copacabana. Em 2018, foram registradas 2.400.000 pessoas no Réveillon da praia de Copacabana. E havia ali a disponibilidade de 500 banheiros químicos. Então eu fico imaginando qual evento que a Prefeitura de Santo Antônio do Leverger pretende realizar para alocar o dobro de banheiros químicos que o Réveillon na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Assim, foi homologada a medida cautelar e determinada a suspensão de todos os atos decorrentes do pregão presencial número 2 de 2019 da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger. Quase 250 milhões de reais. Esse foi o montante que consta em todas as medidas cautelares homologadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso em 2018. Recursos que poderiam ser mal aplicados pelos gestores caso não houvesse essa iniciativa. E você sabe o que é uma medida cautelar? Acompanhe na reportagem a seguir. No ano passado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso concedeu 55 medidas cautelares que resultaram no valor de 243 milhões de reais. Número expressivo de recursos públicos. Mas o que é uma medida cautelar? E de que forma o TCE consegue evitar prejuízos aos cofres públicos?
tomando decisões cautelatórias. Ela é uma medida processual, uma decisão de urgência, que pode ser adotada em qualquer tempo, em qualquer processo no Tribunal de Contas. Essa medida ela visa o interesse público, porque se houver, por exemplo, perigo na demora, que é um dos requisitos autorizadores da medida cautelar, a decisão final no processo pode não ter mais eficácia. Então, por isso é adotada uma decisão antecipada, que é para suspender algum ato ou suspender um pagamento, por exemplo, que tem algum vício. Para conceder uma medida cautelar, é preciso avaliar 2 critérios: o perigo na demora, que significa o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, por isso a necessidade de uma decisão antecipada. E o segundo requisito é analisar o possível descumprimento da lei, seguindo a fumaça do bom direito. As medidas cautelares são originárias de representações de natureza interna e externa, além de iniciativa da própria equipe técnica do TCE por meio das secretarias de controle externo, com expressiva participação em processos que resultaram em medida cautelar. Ano passado, um processo seletivo que seria realizado pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá para o preenchimento de 560 vagas temporárias foi anulado por meio de medida cautelar homologada. A Secretaria de Educação da capital também foi alvo de processo, que cancelou um processo seletivo por irregularidade no certame. Foram 27 medidas cautelares por representação de natureza interna, com valor total de R$ 132 milhões. Já as medidas cautelares por meio de representação de natureza externa totalizaram 111 milhões, através de 28 medidas. Uma delas suspendeu uma obra de infraestrutura por sobrepreço de R$ 58 milhões. A maioria dos processos é para evitar prejuízos aos cofres públicos. Por exemplo, no caso de uma licitação realizada em que foi constatado pela equipe de auditoria um sobrepreço, que é um preço acima do mercado. Então, a decisão do tribunal seria no sentido de suspender essa licitação para que não seja firmado o contrato e não sejam efetuados os pagamentos com esse sobrepreço, que acarretaria em dano ao erário. Então, é para evitar esse dano que pode ser até de difícil reparação. Os consultores da UFMT, que atuarão com o Tribunal de Contas de Mato Grosso junto ao PDI em 2019, receberam um treinamento relacionado ao Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, o GPE. Entenda. Os novos professores da Universidade Federal de Mato Grosso, que integram a equipe que vai atuar junto aos 23 municípios adejos ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, o PDI, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, receberam um treinamento especial no laboratório da Escola Superior de Contas. Conheceram a ferramenta responsável pelo gerenciamento do planejamento estratégico, o GPE. Essa ferramenta, esse mecanismo ajuda o município a verificar os gargalos, os pontos fracos, como estão caminhando suas metas, seus objetivos. Tem todo um arcabouço de conceitos e informações que vão poder ajudar na tomada de decisões. Então, essa capacitação busca isso, que os professores possam entender, compreender a sistemática para que possam utilizar nos municípios. Esse sistema foi criado para proporcionar um completo monitoramento, gerenciamento e acompanhamento do plano estratégico nas instituições e ainda auxilia os gestores na implementação de uma estratégia completa envolvendo a administração pública. O GPE, ele é uma linha mestra, ele dá o direcionamento, ele traz as informações para que o próprio consultor, junto com os coordenadores municipais, locais, junto com o prefeito, para que eles possam medir, verificar a qualidade do seu plano estratégico. Como é que o município está caminhando? A gente está atingindo as metas? Vamos introduzir novas ações, novas iniciativas? Então, o GPE ele traz todas essas informações, além de formatar um próprio histórico.
O trabalho conjunto com o Tribunal de Contas anima essas novas consultoras, já que buscarão, por meio do conhecimento teórico e acadêmico e das ferramentas já usadas pelo TCE, uma contribuição mais efetiva para que os serviços públicos sejam assegurados à sociedade conforme as metas estabelecidas nos planejamentos estratégicos municipais. O que o gestor vai poder fazer com relação a isso no seu planejamento, né? É verificar essas necessidades e quais são as ações que ele deve tomar para que possa capacitar, para que possa atender as necessidades, seja da sua comunidade externa quanto interna na prefeitura, né? Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!